Mônica, vamos falar agora um pouco de tendências, porque você já enxergou à frente na questão do home broker ou simplesmente uma vontade de Uhum. trazer a pessoa física para o mercado? E hoje muito se fala de inteligência artificial. Você acha que isso é uma grande tendência também dentro do mercado? Como é que isso pode impactar a relação dos investidores e até de quem trabalha no mercado eh, em relação à inteligência artificial? Pensando só no contexto brasileiro, a gente saiu do home broker, Uhum. muito bem capitaneado Sim. por você e outras pessoas que trouxeram isso para o varejo, e depois do fenômeno dos assessores de investimentos que ajudaram, né, a tirar o dinheiro dos bancos e trazer uma pulverização dos investidores em plataformas fora dos grandes bancos. A próxima tendência tem algo a ver com inteligência artificial? Como é que você vê isso se conectando dentro do mercado financeiro? Eu acho que com certeza, né, não acho que nem sei se é tendência ou já é uma realidade, um desafio aí para todos nós. Tem algumas iniciativas já acontecendo no mercado, eh, e tem muito a ver com o cliente, né, com a geração que vem. É uma geração que ela vai digitar lá no chat ChatGPT qual o melhor CDB e vai querer comprar por ali. Uhum, Então Eh, tem uma mudança grande aí que a gente vai passar até pelo perfil do cliente, que isso que é o desafio, né, como que você acompanha esse perfil do cliente. Lá no Inter, a gente tem um cliente, digital, é um cliente novo, ele começou com o banco digital. Ele não está acostumado a ir no banco, ter o gerente, igual minha mãe e meu pai, né, diziam, né, a figura do gerente era muito importante. Já no Inter você já tem um cliente que ele quer fazer tudo ali pelo app. uhum. Tem um cliente um pouco mais de alta renda, aí sim, ele quer falar com alguém, ter um assessor, isso a gente, oferece. Mas a gente vem para uma transformação e que ela já chegou, e como que a gente usa isso a favor da gente, né. Então, eh, tem um desafio grande para todo mundo, repensar um pouco, né. Então você vê desde, advisor online, o que eu vou oferecer, né, para o cliente de acordo com o perfil dele, de acordo com, né, mas tudo isso sem perguntar para ele, Uhum. então tem muita coisa nova. É, até falei, né, o Inter começou com um banco tradicional, ele tem uma imagem tradicional, mas ele na verdade é o primeiro banco digital de fato no Brasil, né, então ele já consegue e talvez pelo público do Inter ser um público mais jovem, ele já entra com menos resistência a novas tecnologias, né, não Sim. necessariamente acho que ele não precisa necessariamente ser atendido por um humano, estar de frente talvez isso ajude um pouco a essa entrada. Mas como fazer isso dentro da instituição, né, porque as empresas não são tocadas por pessoas jovens, Uhum. né, como estar conectado a essas pessoas que talvez são, mais perto dos seus 20, 30 anos ali e já tem essa facilidade com inteligência artificial e tecnologia de maneira geral. É um pouco que você falou, né, o Inter foi pioneiro aí na questão do banco digital, e a gente tem que ou a gente busca sempre esse pioneirismo em várias frentes, né, então isso é uma coisa que, a gente olha e a gente já está usando, usando bastante. No mundo de investimentos, olhando um pouco lá de trás, né, então assim, desde o envio da ordem do pregão, agora depois home broker, depois plataforma de investimentos, você vê uma evolução, do cliente, né, do comportamento dele e também do mercado. Então hoje as plataformas digitais com investimento, elas já são enormes. Eh, Tem muito ainda também essa questão, essa competição, né, dos assessores. Cresceu muito, como você falou, o assessor tirando do banco, do gerente do banco. Mas além do assessor, tem a questão do comportamento do cliente, desse cliente mais jovem, que é o digital. Que ele já quer resolver, ele já resolve tudo por ali. Isso eu acho que é um desafio para o mercado de investimentos. Então, não só a inteligência artificial, mas como tem essa mudança, né, de ser menos, né, o assessor e mais estando ali no na palma da mão dele, né. Então acho que Uhum. já vem essa mudança, já vem esse desafio, e tem também esse desafio aí,
que acho que nem é um desafio, a gente já está vivendo isso, né, então, como que um assessor a gente está, eh tá conversando, você gravando, é como que você grava, já transcreve, isso também vai para o nosso mundo de investimento, Uhum. né, se o cliente autorizar, hoje já existe nessas empresas, né, então você já pelo seu comportamento nas redes sociais, por uma conversa que você tiver comigo, eu consigo já te mostrar uma carteira, de investimentos que tem a ver com o seu perfil, né. Eh, então tem muita mudança que vem por aí que a gente tem que estar super antenado no que está acontecendo. Antenado e acho que a diferença é executar também, né. Como que você tá e vai testando, né. Então, é testar coisas novas ali dentro da própria empresa. Mônica, agora uma pergunta de mais conjuntura macro, né. Tivemos mais uma alta de juros e até foi sinalizado que o juro pode subir ainda um pouquinho mais. Então, Uhum, talvez a gente fique perto aí dos 15%. E pior do que o juro subir, a gente vê pouco espaço para ele cair, né. Ele deve ter quedas ao longo desse ano ou talvez o próximo, mas não devem ser quedas tão fortes assim, e o Brasil deve continuar com a taxa de juros alta. Eu digo ruim porque eu, pelo menos como investidor de ações, eu sei que a economia agradece quando o juro está mais baixo, o mercado de ações agradece, mas até pelo fato do investidor hoje ter muito mais oportunidade na renda fixa, eh, as empresas do mercado financeiro, e colocando o Inter, né, uhum. como a sua empresa hoje, elas sentem menos esse efeito do juro alto, elas conseguem se organizar bem e até tirar mais vantagem dessa taxa de juros mais alta, oferecendo os produtos que ficam interessantes com juro alto? O Inter ele tem 7 avenidas, né, então isso é bom porque você diversifica. Em qualquer momento você tem, né, essas 7 avenidas que você consegue, eh surfar, né, em momento de juros altos, juro baixo. E olhando para investimentos, também, né, então você tem hoje a gente tem todos os produtos dentro da nossa área de investimentos. Então, renda fixa com essa taxa de juros é o que mais o investidor busca hoje em dia, eh, e ações tem quem realmente como, né, o seu fundo, ou quem gosta como você também, quer continuar investindo para longo prazo, ou acredita, né, no mercado, ou acredita no investidor e gosta também. Então a gente tem aquele perfil do cliente. Então hoje, mas você tem uma busca, né, para a renda fixa. Com essa taxa de juros, né, o cliente vê, né, um produto com 15% ao ano, ele vai entrar. Uhum, Então e o outro, né, então, um dia você falou, né, do sono, né, não quero perder o sono. Se ele não quer perder o sono dele, ele não quer entrar, né, no mercado de ações, ele vai no mais conservador que está com uma oportunidade de com uma taxa excelente, sem ele ter que arrojar, né, nos uhum. próprios investimentos. Então, eu acho que é um momento, né. Então hoje nós temos esses 3 tipos de investidores, quem gosta só do pouquinho, só de colocar na renda fixa e não correr risco, mas tem também o cliente mais arrojado que diversifica o seu portfólio olhando aí para o médio e para o longo prazo. Eu até falei no a questão do sono lá foi quando eu gravei contigo, né, que É, o investidor no final do dia a gente investe para ter um sono melhor, né, então se a gente está perdendo o sono é que talvez a nossa carteira tá errada, talvez esteja com muito risco. Infelizmente, né, como a renda fixa está pagando tão bem, o investidor não precisa se sofisticar para ter um retorno agora, né, embora nesses momentos é que surgem as grandes oportunidades na bolsa. isso. Mas, agora voltando só para uma curiosidade que eu fiquei sobre esse gap dos 36 milhões de clientes e 7 milhões de investidores. Qual que você acredita que hoje é o grande desafio para fechar esse gap? Eu tenho um palpite, mas eu queria ouvir Ah a sua não, agora eu opinião. quero Porque escutar. assim, um tempo atrás, vocês tinham quando você brigava ali, pelos home brokers, né, Uhum, a competição era entre as corretoras mesmo, sim. né. Hoje o cliente ele já tem acesso a muita informação, então obviamente tem os seus concorrentes que também oferecem os mesmos serviços, mas a gente tem uma febre das
apostas esportivas, jogo do sim, tigrinho, enfim, é. aquele dinheiro fácil que na verdade, traz muito prejuízo, severos prejuízos, não só financeiros, mas, pessoais, né. A gente vê cada vez mais tragédias, mas o fácil acesso a isso, acaba dificultando as pessoas a chegarem no caminho do bem, né, que é Uhum. você poupar o que você está Investimento. ganhando, começar a poupar para depois investir e se sofisticando de uma maneira correta. Enfim, seria essas novas plataformas, joguinho, bet, o grande inimigo para fechar esse gap? Olha, eu acho que ele é mais um. Não acho que ele é o único não. Eu acho que a falta, né, de dinheiro, a falta de organização, a falta de conhecimento, tem outras coisas que a gente pode colocar, Uhum, aí também, né. Então, você se organizar, acho que é hoje na maioria das famílias brasileiras, isso é bem difícil, né, se a gente vê muito em pesquisa. E no Inter a gente trabalha muito isso, a questão da vida financeira, né, a vida financeira saudável, vamos dizer, do cliente, porque realmente é difícil quando você não tem uma estabilidade, grande, né, ou a família não tem uma estabilidade, fazer esse dinheiro sobrar para começar a investir, né. Ou começa e depois, né, acaba tirando ali, do pouquinho o endividamento. Então tem outros inimigos aí que eu acho uhum, que é o que a gente busca também, né, contribuir para o cliente, essa questão da vida financeira. Como essa vida financeira saudável é tornar ele um investidor. Então, tem vários, inimigos aí, vamos dizer assim. não, faz muito sentido, porque eu acredito realmente que as pessoas buscam esses atalhos, seja por bet ou jogo do tigrinho, porque estão com problemas Exato. financeiros, né, É. eles na verdade não estão indo para jogar, estão indo para encontrar a solução, né, o bilhete premiado que vai resolver todos os problemas financeiros dele, então, talvez seja mais uma consequência do que propriamente o problema em si, E né. querer resolver rápido, né, e não é Uhum, assim, né. No mundo de investimentos, nosso mercado, né, não é tudo rápido, né, não é qualquer oferta tem que, né, muita gente fala, você tem que olhar direito, você tem que se informar, então acho que isso é super importante. uhum. E nessa linha de educar, o que que você acha que, o brasileiro já mudou lá do comecinho, né, quando você entrou lá estagiária na bolsa e tinha já esse desafio de educar, né, onde você acha que ainda existem problemas que não foram resolvidos e onde o brasileiro já conseguiu evoluir bem, assim, como é que você faz essa análise da educação financeira no Brasil? Acho essa questão do endividamento, né, do brasileiro. As pessoas continuam endividadas, né, então é uma questão nossa Brasil, então isso, impede também, então tem outros fatores, eh, mas ela começar a investir. Uhum, Então hoje o mercado ele é muito diferente, né, é muita informação, tem muita opção, lá atrás não, então para você tinha que ser aceito a ser um investidor, né, então você precisava ter dinheiro, assim, cliente mesmo de alta renda, né, as empresas de investimentos, as corretoras só aceitavam se você tivesse um volume alto. Hoje com R$1 você já começa. Antes era só poupança, uhum, hoje não, você tem vários produtos, né, que principalmente aqui no banco digital, vários produtos acessíveis, né, antes também não tinha. Então você tem uma mudança grande aí para a abertura do mercado, né, então e muita informação, acho que tem muita informação, disponível também. Eh, Deixou de ser um nicho, né, aquele antes as bolsas era quase um clube, né, então era um clubinho para você, investir, hoje deixou de ser um clubinho, né, hoje a bolsa, o mercado de investimento é para todos, então uhum, não existe só a poupança, então tem o mercado de renda fixa, tesouro direto, a gente vê batendo recorde, próprios títulos de renda fixa, então realmente eu acho que teve uma evolução no mercado como um todo. Mas nós temos algumas questões aí do Brasil que acabam também impedindo o crescimento. se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, ó, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio.
Até a próxima.